Oitavo ano de Geografia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho dos diferentes tipos de regionalização, mas a princípio nós precisamos entender o porquê que a gente tem que regionalizar, o porquê que a gente tem que separar os lugares, né, os territórios, e qual a necessidade que existe da regionalização. Então nós chamamos de região ou regionalização, uma porção do território que apresenta características semelhantes. Então aqui nós já falamos, né? O que é a regionalização? Tem que ter características semelhantes. Essas características podem ser do ponto de vista físico, ou essa regionalização pode ser também do ponto de vista cultural. Do ponto de vista físico, nós vamos falar de solo, do relevo, da vegetação. E se a gente estiver falando, né, do ponto de vista cultural, a gente vai falar do ponto de vista social, dos povos, das línguas, das religiões, das culturas, né, diversas que existem. Então, regionalizar seria separar por critérios, classificar por semelhança. E aí a gente, logo de início, nós já temos aqui um planisfério que mostra a separação do globo em 6 continentes. 6 continentes: África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. E como que eles fizeram essa regionalização? A partir de que elementos? Bom, essa divisão ela é territorial. Ela pegou as terras emersas do mundo. As terras que não estão, né, cobertas por água, a gente chama de terras emersas. Então, pegando esses grandes blocos de terras emersas, nós demos o nome de continentes. E cada continente vai receber um nome. Então, nós temos aí o continente americano de amarelo, o africano de vermelho, temos o continente europeu, né, de rosa, de verde nós temos o asiático, que é imenso, e a Oceania, aqui logo mais abaixo da Ásia. E, por último, né, lá mais ao sul, nós temos a Antártida. Fácil da gente entender o porquê, então, foi feita a divisão em 6 continentes. Depois nós vamos trocar aqui para a página 62 e a gente vai ver uma outra forma de regionalizar, que são as áreas geoculturais. Então, a gente pegando um mapa também, a gente vai entender melhor. Quando a gente fala, por exemplo, América do Norte, é porque também pode vir aparecer em alguns livros o nome América Anglo-Saxônica, ou seja, é a América formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Anglo, os povos anglos deram origem aos ingleses, né? E os saxônicos aos franceses. Então, quando a gente fala povos anglo-saxônicos, nós estamos falando desse contexto tanto de ingleses e franceses. Então, a América do Norte também é chamada de América Anglo-Saxônica, e ela reúne os Estados Unidos e o Canadá. Depois, nós podemos falar logo abaixo da América do Norte, ou América Anglo-Saxônica, nós podemos chamar de América Latina, porque do México para baixo é chamado de América Latina. Então, se a gente for falar, né, nós estamos falando geocultural, nós olhamos aqui, ó, geocultural. Pegando pela cultura, a América pode ser dividida em 2 blocos, a América do Norte e a América Latina. Aí algumas pessoas podem falar, professor, mas e quando divide em 3? América do Norte, América Central e América do Sul? Aí já não é divisão geocultural. Aí, né, é uma outra divisão, é uma divisão física, chamada, onde o México passaria a fazer parte dessa América do Norte, inclusive. Nesse caso, o México culturalmente ele pertence à América Latina. Depois nós podemos pegar aqui um outro exemplo de área geocultural, é que a África ela ficou dividida na regionalização cultural. A África ficou dividida, porque o norte da África ele é islâmico, formado por países como Marrocos, Egito e outros. Então são países islâmicos na sua maioria, diferente do sul da África. Por isso que, falando, né, de cultura, a África ficou dividida em 2 blocos.
ela ficou mundo islâmico, que pega a África e o Oriente Médio, em parte da Ásia, né? A África e o Oriente Médio. É, e logo abaixo do deserto do Saara para baixo, que a gente costuma chamar de África subsaariana, é o mundo africano. Quando vocês ouvirem falar do mundo africano, está falando da África subsaariana, ou seja, do deserto do Saara para baixo. E assim nós temos outras partes também, né? O mundo indiano, que pega todo aquele povo da Índia que tem a religião hinduísta, né? Então, aqui, essa reunião, esses blocos estão sendo feitos, eles são classificados de acordo com a cultura. Depois, nós vamos lá para a página 66, pegando um outro modelo de regionalização. Na página 66 tem uma outra forma de regionalização que está sendo feita de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E para vocês que estão no 8º ano, é de suma importância saber a diferença do que é um país considerado país desenvolvido, que é aqueles, né, com grande acumulação de riqueza e tecnologia. Então, vamos pensar aqui no nosso continente, quais são os dois países que têm grande acumulação de riqueza e de tecnologia? Estados Unidos e Canadá. Então, eles são países desenvolvidos. E países subdesenvolvidos, né, seria os países nações que conseguiram superar o estágio de subdesenvolvimento e atingir o nível econômico dos países de forma ainda não muito plena. Então, os países subdesenvolvidos são aqueles que não conseguiram ainda superar esse subdesenvolvimento. Ele até já tem a indústria. Países subdesenvolvidos ainda são subclassificados em países subdesenvolvido industrializado e país subdesenvolvido não industrializado. Os países subdesenvolvidos industrializados, que é o caso do Brasil, Argentina, são países que já mostram um grau, já conseguiram superar, já tem um certo grau de nível econômico e industrial, mas ainda não chegou ao porte de uns Estados Unidos e Canadá. Daqui a pouco a gente explica o porquê. E os países subdesenvolvidos não industrializados são aqueles que nem iniciou ainda o seu processo de industrialização. É o caso, por exemplo, do Paraguai. É um país subdesenvolvido não industrializado. E aqui a gente tem um planisfério dividido entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Aqui, no subdesenvolvido, ele pegou tanto o industrializado quanto o não industrializado e colocou tudo num pacote só. E pegou aqui então, né, na América, só os dois que a gente havia comentado, que são ricos. Depois a Europa toda, ela é considerada desenvolvida. E aqui ele colocou também boa parte da Ásia como desenvolvida e parte da Ásia como subdesenvolvida. Por isso que a gente vai ver sempre a classificação falando países do norte, são os países ricos. Mas aí tem um problema. Se a gente usar essa classificação países do norte são todos países ricos, a gente vai encontrar um certo problema, porque a Nova Zelândia, aqui na Oceania, ela está no sul do mundo e ela é desenvolvida. Então, quando a gente vai fazer aqui uma classificação países do norte e países do sul, essa linha ela não acompanha a mesma latitude. Ela faz uma grande volta pegando também a Oceania. Depois da gente olhar a página 66, que nós acabamos de ver, nós vamos para a página 67. Na página 67 tem aqui uma outra forma de regionalização, quando o mundo foi dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O que significa isso? Primeiro mundo são os países ricos, aqueles que a gente acabou de falar que a gente chama de países desenvolvidos, certo? Então esses são países de primeiro mundo. O segundo mundo hoje praticamente está extinto, mas ainda possui alguns países socialistas no mundo. Então não está completamente extinto, mas está em desuso utilizar a palavra segundo mundo, porque diz respeito aos países socialistas, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso de Cuba, e nós podemos falar um pouquinho também da China, né? Que a China ela não é totalmente socialista.
ela é politicamente socialista, mas a economia dela, ela sofreu abertura para o mercado. Então nós temos aí a China, que é um misto de economia, né? Socialista com a capitalista. Alguns chamam de socialismo pragmático, outros chamam de socialista com abertura de mercado. Então, nós temos algumas definições aí para a China, mas a Coreia do Norte e Cuba, sim, socialistas. E o terceiro mundo, que seriam os países que a gente considera subdesenvolvidos, né? São os países capitalistas, mas que são subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, a Argentina, que eu havia citado anteriormente, o México, né? São países de terceiro mundo, ou seja, são países subdesenvolvidos, que ainda não atingiram o grau pleno, aquele grau pleno de desenvolvimento para ser chamado país desenvolvido. Depois da gente entender que essa classificação de primeiro, segundo e terceiro mundo, na página 67, nós vamos para a página 69, estudar a última forma de regionalização que a gente vai ver hoje. Países do Norte e países do Sul. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso. Quando terminou a Guerra Fria, em 1989, a bipolarização do mundo acabou. Porque antes o mundo era bipolar, Estados Unidos e União Soviética, as duas superpotências. Quando terminou quando terminou a Guerra Fria, nessa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo se tornou multipolar. Passou a ter vários polos de desenvolvimento no mundo. Aí já não ficou só Estados Unidos e um outro país. Até porque, no caso, a União Soviética, ela se desmembrou. E despontaram aí algumas economias muito fortes no mercado. O Japão, a Alemanha, a Inglaterra, a França. Com isso, o mundo deixou de ser apenas bipolar e se transformou num mundo multipolar. E aí surgiu, então, uma classificação, uma regionalização chamada de países do Norte e países do Sul, que antes eu até havia falado para vocês que a linha fazia um contorno para pegar a Oceania. Aqui a gente nota que os países do Norte está de verde. Então pegou realmente, a maioria dos países são do Norte, mas a linha faz uma grande volta e pega aqui toda a Oceania, né? Porque a Oceania tem a Austrália e a Nova Zelândia, que são considerados países desenvolvidos. E por conta disso, mesmo estando no sul, são chamados de países do Norte. Então, quando alguém falar para você, né, os países do Norte, citar Austrália, Nova Zelândia, não fique bravo por causa que ela está abaixo do Trópico de Capricórnio. É porque é uma classificação que é aceita no meio científico, em que coloca a Oceania como países do Norte. Não porque ela está acima da linha do Equador, ela está abaixo, mas porque falando de economia, ela é considerada países do Norte. Nós vamos fazer alguns exercícios acerca dessas regionalizações, desses diferentes tipos de regionalizações, e até a próxima aula.